Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Deus soberano, Deus eterno. Graças te damos, Senhor, por mais um momento, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. A Ele toda a honra e glória. A paz do Senhor Jesus, amados, amadas, sejam bem-vindos mais uma vez. Queremos engrandecer o nome do Senhor por mais um dia que Ele tem nos concedido. E que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, irmã Valdete, Isabel, Alex. Tem outras irmãs, Darcy, Reverendo, outros irmãos que estão adentrando ali que não estou conseguindo visualizar o nome. Irmã Thaís, me perdoe, tá, irmãos, que não está aparecendo ali. Mas, em todo caso, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Estamos nós reunidos mais um dia, né? Porque a misericórdia do Senhor nos alcançou, nos alcança e tem nos dado aí esse privilégio de podermos falar do amor de Cristo mais uma vez, né? Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, que o pastor... Primeiramente é Deus e o pastor aí pela sua imensa bondade também concedendo aí mais um dia para estar falando das coisas de Deus, dividindo, né, das coisas de Deus. Não é ensinando não, é dividindo, porque a gente aprende todos os dias. Todos os dias estamos aprendendo as coisas do Senhor Jesus, né? E na medida da porção que Ele vai nos concedendo, a gente vai se alimentando, né? Amém? Vamos fazer uma oração antes de mais nada, estar agradecendo a Deus por esse privilégio que Ele está nos concedendo neste momento, nessa hora. A Ti toda a honra, Deus, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor e adoração. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, adentramos, ó Deus, diante da Tua presença mais uma vez, para louvar, bendizer, engrandecer e, acima de tudo, Te adorar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o soberano, o Senhor é o dono de tudo, o dono da nossa vida, o dono do nosso ar, do nosso fôlego. A Ti queremos, ó Deus, bendizer, louvar e engrandecer o Teu nome nessa hora, neste momento. A Ti te peço, Senhor, pela vida dos amados irmãos que estão acompanhando, que vão acompanhar posteriormente, que Sua bênção seja sobre a vida de cada um, sobre o lar, tratando, Senhor, das necessidades que cada um tem. O Senhor conhece os corações, a mente, e a Ti apresento, Senhor, a cada um deles. E que o Senhor venha fazer a Tua vontade, o Teu querer na vida dos amados irmãos, e que eles possam entender, ser compreendentes, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem falado, e que eles possam não somente ser ouvintes, mas ser praticantes, ó Deus, de tudo que o Senhor tem ensinado. Que a Sua graça, a Sua paz e a Sua misericórdia venha reinar nos corações, nos lares, e aonde tiver, Senhor, alguém que estará ouvindo, que o Senhor venha, Senhor, tocar, venha encher da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe aí cada um que entrou, adentrou, que está adentrando. E que o Senhor possa abençoá-lo de uma maneira sobrenatural. Amém? Só Ele pode. A gente não pode nada. A única coisa que nós podemos é almejar que Ele assim o faça e apresentar a cada um dos amados irmãos para que o Senhor venha fazer a vontade e o querer dEle na sua vida, na nossa vida e na vida de todos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Pega a sua palavra aí. Vamos estar fazendo algumas leituras. Eu vou concluir aí a epístola de Efésios nesse dia de hoje. Fazer algumas leituras em alguns capítulos. E eu gostaria que você estivesse com a sua palavra aí. Amém? Não vou me adentrar no capítulo 6 não. Capítulo 6 fala da armadura cristã e já vimos algumas imensas pregações edificantes. Aí, inclusive, uma das nossas pastoras já pregou sobre o capítulo 6 de Efésios, sobre a armadura cristã. Foi muito edificante. Então, eu creio que não tenha necessidade de estar falando aí. Não que a palavra de Deus não é necessária. Ela é sim, claro que é. Não entenda mal. Mas até onde o Senhor me deu, eu não vou adentrar no capítulo 6. Depois você faz a leitura na sua casa e você reflita aí. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. A paz do Senhor, Rosana, pastor Cido, Leonice, seja bem-vindo, pastora Elza, pastor Pierre. Que benção, que benção. Que Deus abençoe a cada um dos amados. A gente, por hábito, nos dias de hoje, nós temos refletido muito, né? À medida que nós vamos completando aí anos de vida, né? Teve irmão que completou anos aí nesse mês de janeiro e ainda mês de fevereiro. Então nós vamos, né, de acordo com a circunstância, né, a gente vai ganhando idade, vai ganhando experiências, maturidade. Isso deveria, né, o ciclo de vida de cada ser humano. Então, à medida que as coisas vão acontecendo e como elas vão acontecendo, a gente vai aprendendo, a gente vai parando para refletir, né, principalmente que tem uma família muito grande, né, você vai refletindo e vai analisando o quanto as crianças estão crescendo e quanto a gente tem assim envelhecido. Não que o tempo tenha passado rápido demais, é que são tantos afazeres nos dias de hoje que não é mais como a gente era como criança. A gente era como criança, parecia que as férias da escola demoravam, e nós não tínhamos preocupação nenhuma, corria para lá, para cá, brincava, e hoje parece que o tempo está voando. Mas não é que o tempo continua mesmo, não mudou nada, é os nossos afazeres, e à medida que as coisas vão avançando, nós vamos ganhando maturidade, vivendo e vivenciando as coisas do mundo. Então nós paramos para refletir em tudo que já aconteceu. A própria palavra de Deus, ela traz algumas indicações de tudo isso, né? Principalmente no livro de Eclesiastes do rei Salomão. Falar nisso, abra a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura aqui no capítulo de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Eu vou pegar uma versão mais simplificada para melhorar o nosso entendimento, tá? Versão na linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. Fica mais fácil para a gente entender. Porque a maioria das Bíblias de estudo são a linguagem erudita e às vezes a interpretação, as palavras às vezes são palavras mais difíceis. Mas diz assim, livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois dessas coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar-se delas. O profeta, o rei Salomão, quando fala isso, não há nada no mundo que já não tenha acontecido. E quando nós vemos, realmente, quando nós analisamos tudo isso, a gente vê que realmente as coisas estão repetindo. Só mudaram-se os protagonistas da história, né? Agora, a história, os personagens da história sou eu e sou você. Mas tudo está se repetindo, tudo tem repetido, tudo tem passado. Quando você pega, aí você faz uma breve análise aí, né, de todo o Antigo Testamento, você vai ver que é basicamente as mesmas coisas que têm acontecido. Inveja, roubos, corrupção e tudo mais. Quando você pega a própria palavra de Deus, ela mesma se auto-revela nesse sentido. E quando nós analisamos nesse sentido da nossa vida hoje, no presente momento, então basicamente as coisas não mudaram. Elas estão mais rápidas, né, e mais informadas, porque agora tem o uso tecnológico da internet, onde ela está sendo mais divulgada, né, mas é praticamente a mesma coisa. E os personagens da história agora sou eu e sou você. E uma coisa que a gente leva, né, em relação a isso, que a gente aprende, é que a nossa vida mudou. Tudo pode ter acontecido, todas as coisas podem estar acontecendo novamente, o mundo está da maneira que todos nós sabemos, mas quando nós tivemos esse encontro, né, aconteceu esse encontro com Cristo, a nossa vida mudou. Então o nosso procedimento, a nossa maneira de agir em Cristo, o nosso entendimento, ele tem sido aguçado, tem sido mudado, embora as coisas do mundo continuem acontecendo. Mas eu e você, dentro do que a palavra nos instrui, nós estamos vivendo e vivenciando as coisas do mundo, mas com um padrão, uma visão diferente que a Bíblia nos traz em oração, que a Bíblia mostra ao nosso ser, que a Bíblia revela para nós uma maneira, um procedimento diferente.
E quando nós olhamos, né, no âmbito bíblico da palavra de Deus, que ele nos revela de todos os sentidos uma maneira de procedimento, mesmo com tudo isso acontecendo, o próprio apóstolo Paulo nos traz algumas revelações aqui no capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse sua palavra, para a gente já estar sem mais longos. Eu prometo não prolongar muito. Eu sempre falo isso, né? Mas eu sempre falo, mas dessa vez eu não vou falar muito não, tá? Deus tem colocado uma palavra no meu coração que despertou muito o meu interesse essa semana, e foi algo que realmente nós precisamos refletir. Nós precisamos analisar como servos do Senhor, homens e mulheres que buscam, né, dentro das coisas de Deus, ter um procedimento correto, de acordo com a vontade e o querer do Senhor nas nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro, na carta de Efésios, capítulo 4, onde Paulo fala da unidade da igreja. Por mais que as coisas tenham acontecido, por mais que a gente tenha parado para analisar que o mundo está em extrema mudança, em constante mudança o tempo todo, a unidade da igreja ela permanece. A unidade e o querer do Senhor permanece na minha e na sua vida. Paulo escreveu essa epístola, a Bíblia tem mais de 2000 anos, mais de os escritos e todos os acontecimentos, que somam mais de 4, 6 mil anos. Então, a vontade e o querer, a Bíblia, ela mantém-se, né? Como a própria palavra diz, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E ao longo desses séculos, ao longo desses anos, a Bíblia tem instruído vidas, pessoas, protagonistas na história, de maneiras variadas e diferentes. E a minha e a sua vida, a minha e a sua história não é diferente. E quando nós pegamos esse manuscrito de vida, essa maravilha que Deus nos deu, nos concedeu de podermos aprender, de podermos estudar, nós vamos sim viver e vivenciar as coisas do mundo, mas viver em Cristo. Então a nossa perspectiva de vida, ela é diferente. O nosso procedimento dentro dos padrões e dos parâmetros que a palavra nos mostra, ela é diferente. Como assim, meu irmão? Você não vai passar por problema? Vou passar por problema. Vou passar por situações adversas que às vezes nós não escolhemos. Mas a maneira que nós enfrentamos tudo isso é o que faz a diferença na minha e na sua caminhada, embora ela é individual. Quem nunca ouviu dizer, a salvação é individual, ela é mesmo. A caminhada é individual. Mas quando se trata da igreja, que Paulo está falando em Efésios, tem-se uma unidade. Tem-se um envolver em conjunto da igreja, ou seja, a igreja espiritual, a igreja em Cristo, que caminham com o mesmo entendimento, com o mesmo poder e com a mesma graça, porque é um só Cristo, é um só Deus, um só Espírito, um só batismo, que desceu sobre as nossas vidas, e que nós vimos na semana passada. Então isso traz a unidade em um todo, que Paulo fala, que nós temos dentro disso, né? Dentro desse envolvimento com a igreja, dessa unidade que Paulo trata aqui, relacionado com a igreja, procedimentos a seguir. Você aceitou Jesus, nós aceitamos Jesus, a nossa vida está em constante mudança, transformações, reflexões variadas, né, em relação ao filho, em relação ao casamento, ao emprego, né, e tantas outras coisas que nós temos aí durante o dia para estar desvencilhando e resolvendo problemas. Isso é normal, é natural, com todo mundo é assim. Ninguém está isento disso porque aceitou o Senhor Jesus, não. Né? Nós temos os nossos procedimentos, padrões que tem que ser seguido todos os dias, isso não vai mudar. Mas o momento, o jeito que aquilo que nós sentimos em prol disso tudo, a maneira que nós procedemos, a maneira que nós aceitamos o trabalhar do Senhor, isso é que faz a diferença. Porque também nós temos o livre-arbítrio. Eu posso aceitar ou não, é uma decisão minha. Eu posso fazer tudo errado, mesmo sabendo que a Bíblia me ensina que eu estou errado, eu posso fazer isso, é uma decisão de cada um. A gente não é obrigado a fazer isso, você não é obrigado a fazer aquilo que você não quer. Então Deus dá-nos esse livre-arbítrio e Jesus também não vai interferir se a nossa decisão é não quero mais fazer, não decidir, quero abandonar tudo. Isso é uma responsabilidade de cada um. Então somos senhores das nossas decisões. Aquilo que nós decidimos terá consequência, quer ela seja boa, quer elas sejam ruins. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, da semana passada. Nós fomos até o verso 9, né? Hoje eu vou ler um pouquinho do verso 11. Vamos lá, a partir do verso 11. Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui nesse verso 11 nós podemos ver a distinção de que Deus
separou, né? Cada um tem aí o seu objetivo, cada um tem a sua maneira de ensinar, de pregar, de falar, de louvar, enfim, né? Cada um dentro do corpo de Cristo. Paulo está relatando que o próprio Deus separou pessoas assim. Ah, então esse aqui faz aquilo, aquele ali. Não, Deus separou para a edificação da igreja. Então aquele que ensina, vai ensinar, o que louva, louva, o que prega, prega, e assim sucessivamente. Mas todo é um conjunto, todo faz parte da unidade em Cristo Jesus. Que não há distinção, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais, dependentes do mesmo Cristo. Então a misericórdia que cobre um, cobre o outro. A misericórdia que nos cobre em Cristo Jesus também cobre aquele que está no mundo e que ainda vai aceitar o Senhor Jesus. Então não nos dá direito de acharmos que somos melhores. Não. Somos escolhidos para objetivos específicos, mas com a mesma finalidade. A edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. E assim sucessivamente. E continuando. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí a resposta. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, revelação, varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, representantes de Cristo na terra. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engado dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, para que nós tenhamos esse entendimento, né, dentro aí, na próprio entendimento da palavra já diz aqui, ó, uns para pastores, doutores, para que esses venham instruir os outros, para que as pessoas não venham ser enganadas, indo de um lado para o outro, crendo em coisas fantasiosas dentro da Bíblia e até mesmo ideologias humanas, né? Então, às vezes tem muita gente que nem teve a primeira vez da semana retrasada que eu falei, né, entre a diferença entre ser guiado e ser conduzido. Então tem essa diferença aí. Então hoje se tem muito tipo de ensinamento e essa é uma das finalidades aqui dentro da igreja. Então o próprio Deus já escolheu pastores e mestres para trazer essa instrução à igreja, para que a própria igreja de Cristo não venha a ser enganada ou guiada de uma maneira torpe, em que vai levar não ao benefício da salvação, mas sim ao benefício terreno próprio, né? Como a gente sabe. Então não vou entrar em detalhe não, porque tem que ter cautela no que a gente diz. Então cada um, né, assim, julgue por si mesmo o que estamos relacionando aqui neste momento. Tá bom? Continuando. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por vento de doutrina. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, mas é amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então quando nós olhamos para Jesus e vemos o reflexo dele bater na nossa vida, refletir na nossa vida através do Espírito Santo, que é a presença que nos toma, nós sentimos essa misericórdia que nos cobre. E quando nós vamos observar, né, olhar para o nosso irmão, nós não olhamos diretamente no senso de justiça, porque o juiz é Deus. A gente olha através de Cristo. Porque quando nós olhamos a nossa vida e fazemos essa reflexão de quem eu era no passado, de quem nós éramos no passado e de quem nós se tornaríamos, né, assim supostamente, sem ter Cristo na nossa vida, a gente entende que Jesus nos amou. E Ele também ama todos aqueles que assim o buscam. Então, quando nós observamos nesse âmbito, fazemos essa análise, né, intromissiva sobre a nossa vida, nós olhamos através do olhar de Cristo, ou seja, transformando-nos a cada dia representantes de Cristo na terra. E seguindo a verdade é a própria palavra de Deus, o próprio Cristo encarnado. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então, quando, né, nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós o permitimos que Ele seja o nosso guia, que guia a nossa vida. Continuando. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando Paulo relata isso aqui sobre edificação em amor, está falando da unidade de Cristo, que todas as partes são devidamente ajustadas, mas de acordo com o querer do Senhor, de acordo com a vontade, à medida da revelação. Porque às vezes a gente
intenta, né, em querer conhecer mais do que a gente necessita, ou intenta em querer conhecer além do que a gente consegue receber. Então, também tem isso, não é que você queira aprender, mas é à medida que Deus te alimenta, porque senão nós vamos ter um crescimento desordenado. E quando nós permitimos que é o Espírito Santo que traz o estudo e a instrução das nossas vidas e nos direciona o que é que nós devemos ver, ouvir e aprender, o crescimento ele é como um todo, igual um pão quando ele cresce por um todo. Tá? Não vamos falar do fermento não, estou falando do pão, tá, irmão? Estou usando o pão. Então ele cresce como um todo de uma maneira uniforme. Assim é nós, quando permitimos que o Senhor nos guie pelo seu Espírito Santo. Então tem coisas que não lhe cabe agora. Tem coisas que você não precisa aprender. Mas tem coisas que sim, que há necessidade. E assim quando você e eu deixamos o Senhor Jesus guiar a igreja, que é a nossa vida, ele traz ensinamentos apropriados através da liderança, através dos irmãos, para que nós venhamos ter um crescimento uniforme, um crescimento firmado na rocha, um crescimento e um desenvolvimento dentro da palavra de Deus. Porque tem coisas, irmãos, que às vezes a internet está ensinando, está instruindo, que é irrelevante para agora, que não tem muita finalidade, assim, não que não seja importante, mas é irrelevante. Mas para que você vai querer saber sobre isso se o mais importante você ainda não sabe? Então tem coisas que é melhor nem se ater, é melhor evitar, né? E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Continuando. No verso... Vamos lá para o capítulo 5. O capítulo 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por amor a nós, em oferta e em sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor ao ponto de entregar a sua vida à igreja, como foi Cristo. Andar em amor ao ponto de se preocupar com o próximo do que a mim mesmo. Até mesmo Paulo, quando fala aqui, ele fala, mais à frente ele vai falar sobre o relacionamento conjugal, que o marido tem que se dispor à sua esposa ao ponto de entregar a sua própria vida por amor a ela. Mas hoje está difícil, né? Hoje aí essa esposa larga, né? Nas coisas que tem acontecido no mundo, é só Jesus para dar graça. Então, mas isso é irrelevante, tá vendo? Isso é um assunto irrelevante. Mas como caiu aqui na palavra... Então, esse é o ponto de entregarmos, né, ao ponto como Cristo amou a igreja, de olhar para o nosso irmão e entender que ele também tem a necessidade de Cristo, que ele também precisa do Senhor Jesus da mesma maneira que eu, que você, que o pastor, que o presbítero e até mesmo aquele que ainda não aceitou. Então a unidade da igreja como um todo, como esse crescimento uniforme da igreja envolve todo mundo. Não é só porque o pastor, porque a presbítero são líderes. Não. É todo mundo. É todos os irmãos. Até mesmo aquele que ainda não está conhecendo agora, que está desenvolvendo agora o interesse, o desejo, os novos convertidos, os antigos convertidos, os mais velhos, os anciãos. Não, são todos ovelhas do mesmo pasto. São todos ovelhas que precisam da atenção, do desenvolvimento, da manutenção. Porque nós precisamos dessa manutenção todos os dias. Não é porque eu converti há mais de 40 anos, já sei tudo, sou sábio o suficiente e tal, e não preciso. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A manutenção do nosso dia a dia, ela acontece todo dia. A gente não se alimenta todo dia, não toma água todo dia, né? Não tem alimentação. À medida que a gente vai ficando velho, tem que tomar uma vitamina, tem que tomar, né, repor alguns vitaminas, sais minerais, comer fibra. Já não posso mais ter aquela gordurinha que a gente gosta. Então é uma manutenção, não é? Então, mesma coisa é a palavra de Deus. Não é o fato de você ter anos e anos de experiência que você... Não. Somos dependentes do Senhor Jesus a toda hora, a todo momento. E quando Paulo continua tratando desse assunto, vamos ali para o verso 8, capítulo 5. Continua o capítulo 5, verso 8. Portanto, no outro tempo eram trevas, mas agora sou luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Andai como os representantes verdadeiros em Cristo. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, ou seja, uma conduta que agrade a Deus. Não que você precise andar corretamente para que os outros vejam. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque uma vez que nós o aceitamos o Senhor Jesus, nós o entregamos a Ele. Então, querendo ou não, nossa conduta, ela muda. O nosso comportamento muda.
A nossa personalidade, caráter, maneira de falar, vestimento, ela vai mudar, mais cedo ou mais tarde ela vai mudar. Então é uma diferença, há diferença. Não que você está fazendo isso para que os outros vejam, isso aí é farisaísmo. Os fariseus faziam isso, para mostrar, nós não é assim que funcionamos. Nós o aceitamos e Senhor Jesus, agora que nós o aceitamos e permitimos, a própria mudança quem faz é o Espírito Santo, essa transformação de dentro para fora, internamente. Continuando, verso 10, 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-vos, apartai-vos, deixe de lado. Aquilo que não vai glorificar a Deus na sua vida, sai fora, nem faça comentário, deixe de lado, não se envolva. Verso 16, diz assim, remindo o tempo, por quantos dias são 15, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Eu vou me ater um pouco nesse versículo aqui, porque é algo de vital importância que nós precisamos ter. Uma das virtudes morais do ser humano, que envolve todas as outras, inclusive sabedoria, conhecimento e inteligência da parte de Deus, é a prudência. E um cristão sem prudência, nos dias de hoje, tem causado inúmeros tipos de discussões, tipos de confusões, sendo assim imprudente. Mas quando se tem a prudência, obviamente a prudência e a sabedoria andam lado a lado, porque a sabedoria é a prática da prudência e vice-versa. Quando se tem prudência, se tem sabedoria. E isso é a sabedoria prática, andar com prudência, tanto em atos e atitudes. E Paulo está dizendo aqui para a igreja, tá, irmãos? Para a igreja. Portanto, vede prudentemente como andais. Portanto, olhai para você mesmo, vigia nos seus atos, nas suas atitudes, no que você fala, no que você comenta, no que você diz, no que você ensina, no que você assiste, no que você fala, no que você vê, no que você ouve. Tudo isso é relacionado com prudência, porque a prudência é uma virtude moral do ser humano. Uma pessoa imprudente, ele vai completamente contrária às diretrizes de Deus, completamente contrária aos requisitos que a palavra está atribuindo à nossa vida. Então a prudência é de vital importância para quem quer ser sábio, para quem faz parte do corpo de Cristo, porque atitudes imprudentes, quando nós temos atitudes imprudentes que vai contrária a crença e aquilo que a gente acredita em Cristo Jesus, as pessoas vão olhar e dizer, mas peraí, como está dizendo que esse indivíduo aí é cristão e tendo essas atitudes reprováveis? Isso é imprudência. E quando se faz parte do corpo de Cristo, que o próprio Paulo está dizendo ali, vigiai, olhai, né? Portanto, vede, olhe para você mesmo, como andais, não como nécios, não como pessoas que não têm compromisso com nada, não pessoas que não têm sabedoria e entendimento, porque uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele habita em nós, Ele nos dá o seu Espírito, nos dá o direito de salvação, co-herdeiros em Cristo. Então a atitude, eu não posso viver da maneira que eu vivia. Eu não posso ter procedimento reprovável diante de Deus. Porém, eu tenho livre-arbítrio. Se eu agir dessa maneira, eu estou me colocando fora de um procedimento cristão, eu estou me colocando fora de uma unidade em Cristo Jesus, porque o meu procedimento está sendo irreprovável através das minhas atitudes imprudentes. E isso é muito importante, está sendo muito importante nos dias de hoje. Paulo, quando fala isso aqui há mais de 2000 anos, eles estavam tratando naquele tempo, mas ao longo desses anos, isso vem acontecendo. E parece que nos dias de hoje, ela está crescendo cada vez mais. Então, a atitudes imprudentes dentro dos membros do corpo de Cristo está fazendo com que imagens venham a ser denegridas.
por conta não da atitude general das outras pessoas. Não, é por atitudes imprudentes de pessoas que estão no meio, né, no meio cristão, e estão tendo atitudes, e aonde, aí como diz, né, uma laranja podre apodrece todo o cesto. Não, não é assim que funciona. Não é porque uma pessoa tem atitude imprudente que todo mundo é igual, que todo mundo pensa igual, faz igual e é igual. Não, não é assim que funciona. Mas infelizmente as pessoas julgam pelo que elas veem e não pelo que realmente é ou está acontecendo. E baseado nisso, eu gostaria de fazer alguma leitura no livro de Provérbios, para que nós possamos melhorar o nosso entendimento relacionado com a prudência, o nosso procedimento de todos os dias aí, dentro do que nós cremos, né? Dentro do que nós aceitamos, e um procedimento respaldado dentro da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de falar aqui sobre a explicação, né, o conceito da prudência, para que os irmãos estejam inteirados. Características de quem se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. Ou seja, ser prudente é agir em precipitação. Você se precipita, né, sabe que vai... Ou um preconceito, né, de uma situação de perigo, aonde você antecipadamente toma decisão e não prejudica ninguém. Então, agir com prudência também é pensar no próximo. Essa é uma das finalidades de Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando nós temos essa atitude de prudência dentro da igreja, nós não estamos pensando só em nós. Nós estamos pensando em Cristo e nós estamos pensando no próximo, no nosso irmão, naquele que congrega conosco, dentro da igreja. Na atitude, na moral da igreja, né? Na igreja aqui do núcleo humano, né? Que somos pessoas, do nosso pastor, dos nossos líderes, da nossa liderança, dos amados irmãos que levam a situação a sério. Então a minha atitude imprudente, acaba prejudicando todo mundo. Quando eu tomo a atitude prudente, analisando que a minha atitude pode trazer algum tipo de malefício para os outros, aí eu estou indo contrária à vontade de Deus. Mas quando eu tenho atitude prudente, quando eu vejo que essa situação, ou esse comentário, ou ouvir o que eu não quero, ou falar o que não deve, vai prejudicar o próximo, eu preciso, como Paulo diz, apartar dessa situação. Porque uma atitude imprudente, ela prejudica e muito, e muito. Parece que não, mas muito. Um comentário, uma falação, um negocinho ali, um diz que me disse, um leve traz, acaba com amizades, acabam com situações, acabam com inúmeras situações dentro da igreja. Então precisamos ter cuidado. E Paulo, quando diz no verso 15, eu vou repetir: portanto, vede prudentemente como andais. Seja prudente no seu procedimento cotidiano. Não é mensal, não. Não é anual, não. Cotidiano. Todos os dias. Ou seja, a todo momento. Prudentemente. Andai com retidão. Porque um caráter moral é uma virtude moral. Então, se a pessoa é imprudente, fala, esse cara é imprudente, essa pessoa é imprudente. Então, faz parte da moral dela. É ela, tudo bem, é ela que está sendo imprudente, não tem problema, o problema é dela. A decisão é de fazer o que ela quiser, o livre-arbítrio é dela. Mas, de uma certa forma, prejudica quem está fazendo as coisas sérias. E Paulo está alertando, sejam todos vocês que fazem parte do corpo de Cristo, prudente em procedimento. Então, né, prudência, o sinônimo de prudência é precaução, prevenção, moderação, sensatez, age com paciência, tenha calma, então, e tantas outras. Existem inúmeros sinônimos aí relacionados com a prudência que anda junto com sabedoria, conhecimento e entendimento, tá? São 4 virtudes aí primordiais, cardeais aí que o ser humano cristão precisa ter como procedimento. Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Provérbios. Vou usar Provérbios. Provérbios fala muito sobre essas referências. Provérbios age de uma maneira na nossa vida transformadora. Se todos os dias você fazer uma leitura no livro de Provérbios e refletir em tudo que Provérbios ensina, num procedimento, numa vida cotidiana, você vai entender a transformação que a própria palavra sim, né, enfim, faz na nossa vida. E Provérbios vai muito além, porque são coisas do cotidiano que às vezes a gente passa desapercebido. Mas se você refletir nos ensinamentos milenares de Provérbios, você vai ver que a sua vida vai mudar
gradativamente todos os dias. Provérbios 14, verso 15, diz assim, ó. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O que isso reflete na vida da igreja? A pessoa que não tem um entendimento, a pessoa simples, no caso, a pessoa que não conhece muito, que não se interessa, uma pessoa simples, na simplicidade não somente do ser, mas uma pessoa que não está muito interessada, aceita de tudo. Que nem assim, se você, nós vamos no restaurante, a gente não come tudo que é oferecido. Não come. Tudo que vai sendo oferecido, vamos usar o exemplo, um rodízio, por exemplo. Tudo que é oferecido a gente não compra, não. E vai perguntar primeiro, o que é isso? Não, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Não, eu não gosto, eu não como, tá mal passado. Então você não come. É a mesma coisa, te oferecer um peixe, você vai pegar o peixe e vai comer o peixe, sabendo que tem espinha. Você vai engasgar. Então você sabe, não, peraí, eu vou comer o filé, mas eu vou tirar a espinha. Tem pessoas que tudo, presta atenção, tudo que lhe é ensinado, ele absorve. Mesmo ele sem saber se é bom ou se é ruim, não. Tá aprendendo de tudo, tá tomando tudo, pegando tudo, pega de um, ensina de outro. Ensinamentos irrelevantes, que não tem muita relevância. E depois vem e traz o problema para o pastor resolver. Então, aí diz assim, a continuação. Mas o prudente atenta para os seus passos. Nem tudo a gente precisa absorver. Então o prudente, aquele que tem a sabedoria e o entendimento de Deus, já falou, peraí, eu não posso, não é bem assim, vou falar com o pastor, vou observar, vou analisar, vou pedir a Deus orientação. Então não é porque estão ensinando aí alguns ensinamentos torpes aí pelo mundo afora que você vai pegar aquilo como lição de vida e fazer uma aplicação pessoal na sua vida. Não é porque deu certo para um, deu certo para outro, nenhuma ideologia humana que a pessoa está criando para poder, por ética não vamos dizer nada, mas que você vai pegar e falar, não, para mim deu certo, sem a direção de Deus, sem a orientação do Espírito Santo. Então, o prudente, ele observa. Fala, não, peraí, não é bem assim, não. Não é como o quadro, não é como está se desenhando, mas é o que é realmente interpreta. Porque você vê o quadro bonito na parede e fala, não, o quadro é bonito, mas você não sabe qual foi a intenção do artista em desenhar aquilo, ou o que ele estava pensando. Então não é porque é bonito, não é porque tudo, mas é da Bíblia, irmão. Eu vi lá, o irmão pegou a Bíblia lá e começou a falar, e começou a ensinar, tudo bem. Mas antes de mais nada, como eu sempre falo nas lives que eu faço, pega a Bíblia, não fique só nas minhas palavras, vai se orientar, pede a Deus discernimento, vai buscar, entra na palavra de Deus. Então tem que ter prudência nesse procedimento, não é porque está sendo falado da Bíblia que tudo isso você vai comer, tudo isso você vai pegar. Porque alguém mandou um áudio aí, mandou um vídeo do YouTube e eu vou assistir, mas foi. Peraí. Então esse procedimento de prudência também é relativo com o que você aprende, e com o que você ensina, e com o que você fala, e com o que você ouve, e com o que você passa para frente. Então por isso que a prudência ela é relacionada com todas essas outras virtudes e todos esses procedimentos de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de inteligência, de procedimento moral, certo? De procedimento moral, de personalidade cristã, certo? E de um aceitar a Jesus Cristo. Então, quando eu aceito a Jesus Cristo e Ele trabalha na minha vida, Ele adentra no meu entendimento, então eu preciso ter um procedimento que vai a favor do que eu acredito. E quando eu tenho atos imprudentes, ou eu absorvo de tudo o que eu falo, tudo que é falado, tudo que é instruído, sem ter nenhum tipo de, como diz, peneirar, quando o pedreiro vai fazer ali, ele fazer um reboco, por exemplo, quem é pedreiro sabe, aí os irmãos que trabalham, sabe, ele não pega a areia do jeito que compra, não, e vai fazendo, batendo a massa ali, não, com o cal e com o cimento, para jogar na parede, não, é peneirado, e as pedras, as impurezas são tiradas, é dessa maneira que você agindo com prudência você vai fazer, você vai peneirar. Você vai tirar a sujeira, você vai tirar as pedras, para que quando você jogar ali o reboco na parede vai ficar lisinho.
vai ficar bonitinho, você vai passar a régua. E quando acontece que tem uma pedra lá no meio, o pedreiro passa a régua assim, fica aquela ranhura, porque estava com pedra. Então é basicamente isso o procedimento que nós precisamos ter, prudência. Continuando, capítulo 8, mesmo Provérbios, tá? Vamos fazer mais uma leitura em Provérbios. Capítulo 8 de Provérbios, verso 12, diz assim, ó: eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Então a sabedoria, ou seja, a sabedoria prática é a prudência. A inteligência, conhecimento, mas se você tem sabedoria, a sabedoria vai te ensinar a usar o entendimento, o conhecimento que você tem e a inteligência, com atitudes de prudência. Porque nem tudo que a gente sabe, a gente pode sair ensinando. Nem tudo que Deus revela, a gente pode falar. Nem tudo que você sabe, que você ouve, você pode também sair transferindo. Então tem que ter sabedoria e tem que ter prudência, até mesmo no que a gente repassa para os irmãos, principalmente numa live, né? Principalmente em live. Então a gente tem que remediar para que não saia fora dos padrões e dos conformes, para evitar certo tipo de problema. Por isso que tem que ter aí controle, né? Tem que ter prudência, no que vai ser anunciado, né? Então, tome cuidado. Verso 9, capítulo 9, o da frente aqui, verso 10, diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos a prudência. O conhecimento das coisas que Deus dá, das revelações que Deus dá, nós usamos ela com prudência. Você pode falar o que você quer? Você pode anunciar o que você quiser? Você pode ensinar o que você quiser? Pode, você pode. Mas você vai fazer? Qual o benefício que vai te trazer isso? Você pode sair falando o que você quiser dos outros? Pode. Você pode. É um direito seu. Mas e a consequência que isso vai trazer para você? E aquilo que você acredita? E aquele que te libertou, que te salvou de um mundo errôneo e hoje te deu uma nova vida, como a gente já viu aqui mesmo em Efésios. E ele vos deu uma nova vida. E ele vos deu uma nova proceder. Ele te apresentou um procedimento que ser cristão não é apenas religião, não. É um procedimento, é uma vida de procedimento. Então foram apresentadas uma vida nova, uma vida diferente, porque o próprio Jesus disse que nos deu vida nova. Ele nos libertou. E hoje nós estamos libertos de um passado obscuro, sem entendimento, sem a luz, sem perspectiva de vida, sem esperança. Então fomos libertos. Hoje nós somos coerdeiros em Cristo, salvos em Cristo Jesus, com uma perspectiva de vida, com esperança, salvos, e que tem um procedimento a ser seguido todos os dias. Embora sou obrigado a fazer, não sou obrigado a fazer, é uma vontade sua, é um desejo seu. Não porque Jesus te libertou, que agora você, agora então eu tenho que fazer, tenho que seguir uma regra. Não, é como eu disse, é um estilo de vida. Tem pessoas que têm um estilo de vida diferente, gostam de gastar dinheiro, outros gostam de comprar carro, outros gostam de coleção de coisas, outros gostam de comprar barco, outros gostam de viajar. É um estilo de vida. É um estilo de vida de maneiras diferentes, de pessoas diferentes, que eles sentem-se bem fazendo isso. E o meu estilo e o seu estilo de vida é servir a Cristo. O meu estilo, o seu estilo de vida é ter gratidão a Ele todos os dias, embora não somos merecedor da salvação. Mas Ele se entregou na cruz do Calvário sabendo que nós somos errôneos, sabendo que nós somos. Então, por gratidão, embora eu não mereça, eu louvo e adoro Ele. Então, o meu estilo de vida é anunciar aquele que me libertou. O meu estilo de vida é falar de um Jesus que transforma, que traz sabedoria, que dá entendimento, que me corrige todos os dias, que fala comigo e com você a todo momento. Deus usa maneiras diferentes e diversas de falar com os seus todos os dias. Essa história de que Deus não fala mais, Deus não opera mais, opera sim. Deus nunca deixou de ser Deus e nem vai deixar. É nós que não estamos prestando atenção. Deus fala através da natureza, Deus fala através de situações, do vento, da água, do ar. Né? Você está andando na rua, está passando mop, está limpando, passando hoover, Deus está falando, você começa a sentir a presença de Deus.
de uma maneira extraordinária. Então Deus nunca deixou de falar. É as pessoas que estão insensíveis em relação ao que Deus está dizendo nos últimos dias. E às vezes, atitudes imprudentes fazem com que a pessoa, ao invés de aproximar de Deus, ela se afasta cada vez mais. Então isso não é culpa de Deus. A nossa imprudência em fazer ter ações e atos que não glorificam a Deus, Deus não tem nada com isso. Então, quando nós agimos prudentemente dentro desse entendimento que Deus nos dá, nós temos sabedoria. Então é a sabedoria em prática, é o entendimento que Ele dá na palavra, é o conhecimento de conhecer mais, é o alimento necessário que Ele dá, como Provérbios 30 fala. Deus não me dê mais para que eu não esqueça de Ti, não me dê menos para que eu venha mendigar o pão, mas me dê a quantidade necessária para que eu possa viver e glorificar o Teu nome. Então é isso, Ele nos dá a quantidade necessária que nós necessitamos. Problemas todo mundo tem, situações todo mundo passa. A questão é, nós somos salvos. Então nós vivemos num corpo de dores. Então você pode ter uma dor no corpo hoje, uma dor na perna amanhã, e carrega um peso, ou levanta alguma coisa, ou está passando um hoover, lavando uma janela, enfim, diversos tipos. Cada dia vai ter uma dor no pescoço, vai ter uma dor no braço, são dores musculares, porque nós somos homens de dores. Isso é matéria, isso é barro, isso vai voltar para o barro. Mas o que importa é o seu coração. Você pode estar com dor, mas está louvando a Deus. E sabendo e tendo a certeza e a perspectiva de vida que você é salvo. E está com dor de cabeça, e está passando por situações, mas está crendo em Deus. Está crendo em Deus que Ele está dando força. Quantas e quantas pessoas já se foram aí, que descobriram que estava doente por algum motivo, já partiram do mundo sem conhecer esse amor de Cristo. Sem saber, sem sentir essa presença de quando a gente anuncia ou fala algo da parte de Deus, aquele fogo, aquele calor queima dentro do seu peito. Vocês sentem isso, nós sentimos isso. De olhar para uma natureza, olhar para o passarinho cantando e ali Deus trazer um ensinamento grandioso através da sua sabedoria. Às vezes você está sem palavra para poder trazer na live e falta 10 minutos, meia hora antes, e Deus vem e te dá a mensagem. É assim que Deus faz. Deus é maravilhoso. E Ele trabalha da maneira dele, do jeito dele, na hora dele, no querer dele. Se você tem que glorificar Deus com dor na perna, amém. Se você tem que glorificar Deus 100% saudável, glória a Deus também. Porque você está glorificando a Deus de uma maneira na qual você se sente bem, embora com dores, embora com problemas, embora em situações adversas dentro mesmo do núcleo de relacionamento com irmãos, situações porque somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, características diferentes, uns é mais cabeludo, outro é mais barbudo, outro é careca, outro é gordinho, outro é mais magrinho, enfim, idades diferentes. Então são pessoas diferentes, mas que o mesmo Deus opera através do seu Espírito Santo, da maneira dele, do jeito dele, mas é uma unidade só. Pessoas com características diferentes, com o mesmo propósito, adorar a Deus e ser salvo por Ele. E glória a Deus, e é isso que tem que ser o nosso pensamento. Se Deus te curou, amém. Se Ele não te curou, Ele vai te curar, mas continue glorificando, adorando, buscando a Deus. Porque quando a gente faz essa comparação relacionada com tem pessoas, às vezes a gente está reclamando com a dor no braço, dor no pescoço, dor na perna, e tem pessoas aí que estão aí lutando para viver. Tem pessoas que estão passando necessidade, fome. E a gente às vezes não pode ajudar, fica com aquele pesar, mas está reclamando que está com dor na perna, ou que não conseguiu trabalhar um dia, ou está doente, dor de cabeça, não foi trabalhar, está chorando porque perdeu um dia. Tem pessoas perdendo a vida. Quantas e quantas milhões de pessoas estão aí sofrendo, e você querendo ajudar, nós queremos ajudar, de uma certa forma, às vezes a gente fica de mãos atadas porque não tem o que fazer. Isso dói. Isso machuca. E às vezes uma dor de cabeça, uma dor na perna, está fazendo a gente reclamar. Deus, por que não cura? Tantas pessoas lutando pela vida, a gente sabe, no nosso meio, pessoas lutando pela vida. E pessoas reclamando por conta de nada. Deus é maravilhoso. Ele é Deus. Ele conhece, Ele sabe. E da maneira dele, do jeito dele, Ele vai agir na minha e na sua vida. Embora às vezes não seja da maneira que a gente espera, mas é da maneira dele, na hora dele e do jeito dele. E o que a gente faz é glorificar a Deus. Eu vou encerrar. E vou encerrar com esse versículo aqui. Gálatas, a parte A do versículo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz assim. Gálatas capítulo 2, verso 20.
Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu já estou crucificado em Cristo, e Cristo vive em mim, seja feita segundo a vontade e o querer dele, e não a minha. Porque agora que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador, nós nos tornamos escravos do Senhor Jesus. E o escravo não tem querer, a não ser a vontade do seu dono. Então, se a tua vida está no procedimento e você sabe que é o Espírito Santo que está te guiando, você está sendo conduzido por Cristo. E lembre-se desse versículo: já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele vai fazer a maneira dele, o jeito dele, o querer dele, na hora dele. Porque foi Ele que entregou o seu sangue na cruz do Calvário por amor a mim. Então não tenho por que pedir ou ordenar que seja da minha maneira. Não. Se não vivo mais eu, é Cristo quem manda na minha vida. E como corpo participante do corpo de Cristo, presente na igreja, fazendo parte da igreja, é Cristo que toma conta da igreja. Então o meu procedimento, o seu procedimento em prudência é para glorificar o Senhor Jesus. O dono da igreja, o dono da minha vida, o dono da sua vida, o dono de tudo. É Ele que sabe tudo, é Ele que opera milagre, é Ele que faz. E quando a gente ora para Deus operar milagre, a gente usa o nome de quem? O nome de Jesus. Então, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, seja feita segundo a vontade do nosso Senhor, Salvador e Criador Jesus Cristo. Como o pastor colocou aí, somos criaturas. Então, o Criador é que sabe o que é melhor para todos nós. A gente só procede de acordo com o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que o Senhor venha falar ao seu coração. Como eu sempre ressalto, pegue a Bíblia, confira os versículos, peça a Deus revelação, fale com Ele, se oriente nele, deixe Ele te guiar, te conduzir. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso pastor, está aí o anjo, né, da igreja, que vai te auxiliando, te ajudando, tá? Então, fale, né, converse, se abra, seja prudente, fale com o pastor, converse com o pastor, procure, né, se tem pessoas na nossa igreja, na comunidade, na nossa comunidade em Cristo Jesus, tem pessoas cabíveis para estar te ouvindo, falando contigo, conselheiros, homens e mulheres de Deus. Fale com eles, fale com o pastor. Se não quiser falar com meus irmãos, fale com o pastor vai estar te orientando da melhor maneira possível. Irmãos, fazer parte do corpo de Cristo é isso. É estar se preocupando uns com os outros. Embora o período que nós estamos vivendo aí, longe uns dos outros, mas a comunhão também tem aí o WhatsApp, tem telefone, mandar mensagem, ligar, falar, conversar, ajudar-se uns aos outros. Isso faz parte de uma atitude prudente, de uma atitude sábia e de uma atitude de preocupar-se uns com os outros dentro do corpo de Cristo. Eu não digo isso somente em relação à igreja, mas todas as outras pessoas, amigos, familiares, pessoas, né, que às vezes não conhecem a palavra de Deus, mas o procedimento que você tem, que nós temos em relação aos outros que ainda não fazem parte, mas que vão fazer, para a honra e glória do Senhor, que essa é a finalidade, pregar o evangelho a toda criatura, eles vão ver a atitude de cada um dos cristãos, né, dos cristãos que agem prudentemente, e tem mudança, irmão. Porque eles olham, nós somos alvo. As pessoas estão olhando para ver o que a gente está falando, o que a gente está ensinando, da maneira que nós estamos vivendo. E o nosso procedimento, dentro do que Deus tem nos instruído, faz mudança na vida das pessoas, sim. Então não desista, continue buscando, falando, mandando mensagem, mandando e-mails, né? Continue. Deus
Deus é poderoso. Embora não são as nossas palavras que convencem, é o Espírito Santo que faz a obra, mas a gente tem que anunciar, né? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe você grandemente. Espero que você tenha aprendido pelo menos um pouquinho, né? Tenha absorvido pelo menos um pouquinho aí das coisas de Deus. E o Senhor tem coisas grandiosas para todos. Embora a gente sabe que cada live é diferente, né? Eu tenho um jeito, o irmão tem outro, pastores aí tem outras maneiras de anunciar, de pregar, mas é o que Efésios aí fala, né? Deus escolheu pessoas, diferentes tipos, diferentes maneiras para poder trazer a instrução. E tudo isso é para a edificação da igreja. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos aqui como servos do Senhor para estar trazendo essa instrução que Deus nos deu. Porque de nós mesmos, nós não temos nada. Tudo pertence a Ele. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, né? Amém? Vamos fazer uma oração. Eu gostaria de fazer essa oração juntamente com os irmãos e agradecer a Deus. Uma oração de agradecimento, já acabou aí o mês de janeiro, né, devido a tudo o que aconteceu, tudo que tem acontecido no mundo. Vamos estar apresentando todas essas situações e que Deus venha fazer a vontade e o querer dele. Porque o nosso desejo, a nossa vontade, obviamente, a gente sabe, né, que a gente quer. Mas, porém, todavia, é Deus a última palavra, né? Vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Graças te damos, ó Deus, por este momento, por mais um dia podemos estar contemplando a Tua palavra maravilhosa, palavras verdadeiras que trazem transformação ao nosso ser, ao nosso caráter, e que vem nos refinar, Senhor, num procedimento que todos os dias nós precisamos estar policiando, tanto em pensamentos como em palavras, ações e atitudes. E nós não temos nada para oferecer a ninguém, Senhor. E a Ti pedimos que a Tua misericórdia, o Teu Espírito Santo venha nos guiar, nos livrar do mal, venha nos proteger, Senhor, e fazer de nós a cada dia representantes de Cristo na terra. Eis o Teu povo, eis a Tua igreja, eis os Teus servos, ó Pai, que estão assistindo, que estão acompanhando e aqueles que estarão acompanhando posteriormente. Que o Senhor esteja falando poderosamente na vida, no coração, nos familiares, no meio de cada um deles, e que vidas venham ser transformadas, ó Deus, através do testemunho de cada um dos Teus servos. Tanto testemunhos vividos, como testemunhos vivenciados, como procedimento, como prudência em atos e ações de sabedoria. Que o Senhor esteja, Senhor, usando tudo isso para a honra e glória do Teu nome e crescimento do Teu reino. Pai, Te apresentamos, ó Deus, todos esses pedidos de oração, todas essas pessoas enfermas, todos esses que estão passando luto, Senhor. Te apresentamos diante de Ti todos esses nomes, todos esses, Seu Pai, familiares que estão sendo apresentados, que estão passando por situações diversas, ó Deus. E o Senhor sabe, o Senhor entende, o Senhor sabe cada coração, cada pedido que foi alçado a Ti. E a Ti te peço, Senhor, seja feita a Sua vontade na vida de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor esteja, Senhor, olhando, ouvendo, Senhor, e que faça a Tua vontade e o Teu querer na vida dos Teus servos. A Ti te agradecemos, glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é santo. E a Tua misericórdia é que cai sobre as nossas vidas e é o motivo de nós não sermos consumidos. E por gratidão ao que o Seu Filho amado Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, aqui estamos, ó Deus, para glorificar, adorar e exaltar o Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos estar. A bênção apostólica, o pastor está dizendo ali, 669 pedidos de oração para estarmos aí apresentando a Deus. Amém? Esteja apresentando você também, para que o Deus possa estar fazendo a vontade dEle e o querer na vida de todos esses amados irmãos. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a minha vida, seja sobre a sua vida e de todos os amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido. Tenha um resto de noite abençoado. Espero que você tenha aí absorvido algo da parte de Deus. É com Ele. Se tiver alguma dúvida, fale diretamente com o Senhor. Fale também com o pastor, tá? Mas que Deus te abençoe. Esteja refletindo, esteja lendo, pegue a palavra, reflita, busque, tente buscar aí revelação da parte de Deus. Deus tem muita coisa para revelar ainda aos seus. Então a Bíblia é um mar infinito. Quanto mais fundo você vai, mais coisas ela te revela. Até mesmo dentro do que foi falado, dentro do que foi visto. Deus me deu de uma forma, mas Ele pode entregar você de uma outra. É assim que Deus faz.
O mistério é para ser revelado e Deus quer revelar ele para você. Procure, busque e vá, corra atrás. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência de estar aí ouvindo, né? E glória a Deus por isso. Que Deus abençoe grandemente a cada um dos irmãos. Um abraço a todos.